É muito comum que a gente ouça falar sobre cultura indiana, sobre cozinha indiana, sobre música indiana ou mesmo sobre cinema indiano, como no caso de Bollywood. Isso faz com que a gente tenha essa sensação de que existe uma identidade indiana unificada, ancestral e facilmente reconhecível. E o próprio partido que hoje governa a Índia, o Bharatiya Janata Party, utiliza essa ideia ao seu favor como uma ferramenta política e ideológica. Contudo, quando a gente olha para a história da Índia, ou melhor, para a história do subcontinente indiano, as expectativas de unidade e linearidade são rapidamente frustradas porque o passado da região é marcado por pluralidades étnicas, culturais e linguísticas. Em outras palavras, Índia é uma espécie de invenção moderna. E quando a gente fala de história, seria mais correto falar sobre culturas e sociedades do sul da Ásia, por exemplo. Para entender melhor o que isso significa e quais são as especificidades da formação histórica dessa região, a gente precisa, obviamente, começar pelo começo e voltar algumas dezenas de séculos até a época da chamada civilização do Vale do Indo e até o período védico. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai falar sobre as primeiras culturas que estruturaram a nossa narrativa histórica sobre a antiguidade do sul da Ásia. Mais especificamente, a civilização de Harappa e os indo-arianos do período védico. Isso vai ajudar a gente a estabelecer algumas bases de compreensão para que a gente possa discutir continuidades, rupturas e diversidades na história dessa região que hoje a gente conhece por Índia. E mesmo antes da gente começar essa discussão, é preciso ter em mente que quando a gente falar de arianos ou de indo-arianos, a gente está se referindo aos falantes de um determinado idioma e não às teorias raciais dos séculos 19 e 20. Mas isso vai estar mais explicado no final desse vídeo. Então não deixe de assistir até lá. A região que a gente conhece por subcontinente indiano é a grande península que se projeta em direção ao Oceano Índico a partir da Ásia Central. Ela é demarcada pela Cordilheira do Himalaia ao norte, pela Cordilheira do Hindu Kush ao oeste e pela Cordilheira do Arakan ao leste. Politicamente, o subcontinente indiano é composto hoje pela Índia, pelo Sri Lanka, pelas Maldivas e também por Bangladesh, Butão, Nepal e Paquistão. No vocabulário acadêmico, especialmente no europeu e estadunidense, subcontinente indiano e sul da Ásia costumam ser usados de forma intercambiável. Em termos de população e ocupação, hominídeos habitam o subcontinente há mais de 2 milhões de anos, mas acredita-se que o Homo sapiens tenha chegado à região em torno de 50 a 30 mil anos atrás. Para além desses detalhes, o que a gente sabe sobre a história do subcontinente começa por volta do ano 3300 antes da Era Comum, com uma sociedade que a gente convenciona chamar de civilização do Vale do Indo, eventualmente também chamada de Harappa, nome que é dado ao primeiro sítio dessa sociedade que foi escavado. A civilização do Vale do Indo é uma das 4 sociedades afro-eurasiáticas que a historiografia entende como berço de civilização. Isso é, sociedades que desenvolvem estruturas estatais, urbanidade e agricultura de forma independente. Junto dos Harappa, a historiografia entende que o Egito, os grupos mesopotâmicos e os grupos chineses também são berço de civilização. Apesar da óbvia crítica que a gente pode fazer ao que a historiografia entende por civilização e ao porquê desses espaços e não outros terem sido escolhidos para qualificarem o que se entende por civilização, fica evidente que a sociedade do Vale do Indo era consideravelmente complexa. A gente ainda não entende muito bem qual era a origem étnica majoritária dessa sociedade, mas a arqueologia mostra que Harappa era uma civilização bastante urbanizada, integrada a um comércio de longa distância com a Mesopotâmia e o Vale do Nilo, e possuidora de impressionantes sistemas de drenagem e de irrigação. A partir dos sítios dessa sociedade, que estão localizados na sua maioria justamente na bacia do rio Indo, no noroeste da atual Índia, a gente sabe também que ela tinha metalurgia e arquitetura bem desenvolvidas, e que o seu ápice aconteceu entre 2600 e 1900 antes da Era Comum. As primeiras escavações de Harappa aconteceram na primeira metade do século XIX, um período que é marcado pelo crescimento do imperialismo britânico na região a partir da Companhia das Índias Orientais.
Essa relação colonial marcou por muito tempo as interpretações acadêmicas sobre a história dessa sociedade. E um argumento que surge desse contexto e que dura por muito tempo é o de que Harappa era uma civilização extremamente pacífica e que por isso eles foram destruídos por um grupo invasor, os arianos, por volta de 1300 antes da Era Comum. De fato, parece haver um declínio material da civilização do Vale do Indo por volta dessa época. Mas hoje, o principal argumento é de que o crescimento populacional trouxe muitas doenças e, com o tempo, as principais cidades, como Mohenjo-Daro e a própria Harappa, foram esvaziadas e os seus habitantes se espalharam pelo resto do subcontinente e se tornaram sociedades eminentemente agrárias. Ainda que o argumento da invasão ariana hoje esteja já em descrédito, é importante que a gente converse sobre ele, porque é a partir dele que surgem os principais modelos interpretativos que são aplicados à história da Índia antiga. E que modelos são esses? São os modelos de divisão cultural, linguística e geográfica. Esses três modelos, de origem colonial, eles trabalham com a ideia de que há uma forte divisão histórica entre o norte e o sul da Índia. E essa divisão, que se perceberia através da cultura e da linguística, iria definir os desenvolvimentos históricos da Índia. De acordo com as interpretações clássicas, essa, entre aspas, divisão indiana começaria com o declínio da civilização do Vale do Indo e com a chegada dos grupos centro-asiáticos, como os arianos. Os arianos teriam se assentado nas regiões norte da Índia e trazido com eles o idioma sânscrito, de origem indo-europeia, e a cultura religiosa védica. Já os antigos habitantes da civilização do Vale do Indo teriam se espalhado pelo centro-sul, se misturado com habitantes nativos dessas regiões e gerado uma família linguística conhecida como dravidiana. Ou seja, o norte seria ariano e o sul seria dravidiano. Mas seriam os arianos os responsáveis por estabelecer a cultura dominante hindu, que iria crescer e se espalhar por todo o subcontinente, incluindo nisso os dravidianos. Então, segundo esses argumentos coloniais tradicionais, essa divisão seria tão enraizada na cultura indiana que ela poderia ser vista até hoje, já que no norte da Índia há a predominância de idiomas como o Hindi, o Bengali, o Gujarati e o Punjabi, que são de origem indo-ariana. E no sul há a predominância de idiomas como o Telugu e Tamil, que são de origem dravidiana. Essa percepção de uma divisão linguística e cultural tem várias implicações, mas para esse vídeo, basta que a gente entenda que a historiografia tende a estabelecer esse modelo interpretativo de forma bastante hegemônica para entender o desenvolvimento do subcontinente desde a Era Védica, que seria marcado então pela suposta chegada dos arianos e pela formação de uma cultura de base indiana. Mas vamos tentar entender isso melhor. Se entende que Era Védica é um período que se inicia quando a civilização do Vale do Indo começa a abandonar os seus centros urbanos e possivelmente se espalhar pelo centro-sul do subcontinente, e os grupos arianos começam a ocupar a planície indo-gangética. Esses grupos, que a gente chama de arianos, são sociedades que falavam idiomas de origem indo-ariana, que por sua vez é uma subdivisão de uma família linguística conhecida como indo-iraniana, que também dá origem aos idiomas iranianos como o persa e o sogdiano. A família indo-iraniana é uma das maiores famílias que surgem a partir de um idioma hipotético conhecido como proto-indo-europeu. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode assistir esse vídeo que está indicado no card aqui em cima. De qualquer forma, há muita polêmica sobre a chegada desses arianos. Como a gente viu, tradicionalmente se defendia a ideia de uma invasão. Depois, começou a se falar sobre migração e hoje se defende que houve sim, em alguma medida, um movimento populacional de arianos para o Vale do Indo e do Ganges, mas também houve uma difusão cultural a partir da literatura e da religião. E essa difusão cultural seria uma das grandes características da Era Védica, que costuma ser datada entre 1500 e 500 antes da Era Comum. E nesses 1000 anos se formam as sínteses religiosas indianas que a gente conhece hoje como hinduísmo e depois budismo e jainismo. E ainda que a gente encontre inscrições anteriores, é também nesse período védico que surgem os primeiros grandes textos escritos do subcontinente, os Veda,
E a partir deles, a gente tem uma narrativa histórica que é mais ou menos padrão na historiografia. Segundo ela, várias sociedades arianas vão se instalando na região do Ganges, até que em algum momento do século XIV antes da Era Comum, ocorreria o Dashrad Yudh, a Batalha dos 10 Reis, quando se formaria o Kuru, uma confederação controlada por um grupo ariano conhecido como Bharata, termo que dá origem ao nome oficial da Índia hoje, Bharat. O reino de Kuru e outros estados de origem ariana formariam uma região chamada Aryavarta, a Casa dos Arianos. Para além do Kuru, Aryavarta era formada por uma série de outros reinos que são conhecidos como Janapada. E esse contexto floresce entre 1200 e 500 antes da Era Comum. É nesse intervalo de tempo, quando Kuru possuía certa proeminência cultural em Aryavarta, que os Veda são codificados e escritos. Eles são escritos em sânscrito védico, um idioma indo-ariano, e se dividem em 4 grupos, os Rig Veda, os Yajurveda, os Samaveda e os Atharva Veda. Esses textos são bastante abrangentes e trazem rituais, tradições orais, relatos históricos e concepções de mundo e sociedade que acabam gerando uma prática socio-religiosa que ficou conhecida como brahmanismo, que de forma resumida indica uma certa primazia social dos brahmana, os sacerdotes, e uma estratificação social que a gente entenderia hoje pelo termo casta. Esse brahmanismo, que por vezes também é chamado de religião védica, ele funciona então como uma espécie de estrutura não apenas religiosa, mas também ideológica do Janapada de Kuru, e no futuro iria se tornar uma das bases do hinduísmo. Ao longo do primeiro milênio antes da Era Comum, os Janapada indo-arianos iriam se desenvolver cada vez mais, se urbanizar, estabelecer novas estratégias políticas, ideológicas e religiosas, e por volta do ano 600 antes da Era Comum, 16 Janapada iriam se destacar, o que faz com que eles sejam chamados de Mahajanapada, ou seja, os grandes Janapada. É nessa época que surgem também os movimentos religiosos Shramana, que darão origem, por exemplo, ao budismo e ao jainismo. Para a historiografia, todas essas transformações políticas e religiosas iriam marcar o fim do período védico e o início de uma época de grandes impérios, como o Império Nanda e o Império Maurya. Então vamos tentar fazer uma síntese do que a gente viu até aqui. Por muito tempo, a história da Índia foi contada a partir de percepções coloniais que surgiram com o orientalismo britânico no século XIX, e essa percepção inclui uma divisão bastante forte entre norte e sul, entre arianos e dravidianos. Apesar dessa influência imperialista e orientalista, a formação histórica do subcontinente indiano costuma ser entendida a partir de alguns movimentos que são mais ou menos bem aceitos. Primeiro, a gente teria a civilização do Vale do Indo, no noroeste do subcontinente, que é uma sociedade ainda pouco compreendida e queria começar a se dissipar no segundo milênio antes da Era Comum. Essa dissipação coincidiria com o assentamento de grupos falantes de idiomas indo-arianos, como os Bharata. Esses grupos formariam uma esfera cultural conhecida como Aryavarta, composta por unidades políticas chamadas de Janapada. Um dos Janapada seria Kuru, um estado onde os 4 Vedas seriam escritos, e pela importância histórica desses textos, o período de Aryavarta, que vai usualmente de 1500 a 500 antes da Era Comum, é chamado de Era Védica. Uma das grandes marcas da Era Védica é o espalhamento do idioma sânscrito como uma língua religiosa e o surgimento de práticas religiosas usualmente chamadas de brahmanismo, que iriam se transformar no futuro na religião que hoje a gente conhece como hinduísmo. Ou seja, para a historiografia, a Era Védica seria um momento formativo de culturas e religiões indianas e precederia a formação dos reinos clássicos, mas isso a gente vai conversar no próximo vídeo. Para concluir essa discussão, a gente precisa ter muita atenção para 2 coisas, contudo. Essa narrativa que a gente viu é bastante simplificada e ela foi base para vários argumentos de ordem orientalista. Por isso a gente precisa tomar bastante cuidado em trabalhar com essas informações. E acima de tudo, a gente tem que ter mais cuidado ainda com os debates sobre as sociedades arianas. Porque desde que as teorias raciais do século XIX e do século XX transformaram ariano em um símbolo de supremacia branca, como no caso da ideologia nazista,
A compreensão desse passado indo-ariano se torna invariavelmente embebida em debates raciais. A gente não pode esquecer nunca, então, que quando se fala de arianos na história da Ásia Central e da Índia, a gente está falando de pessoas que falavam um idioma em comum e que se identificavam como Arya, que significa nobre. Ou seja, Arya nunca foi uma designação racial, mas era sim uma forma de criar distinção social entre falantes de um mesmo idioma. A bibliografia usada nesse vídeo está aí na tela e ela está disponível também no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado pela tua atenção e bons estudos!